Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com a lição de número 6 e hoje nós vamos falar sobre alimento, ídolos e liberdade cristã. 1 Coríntios, capítulo 8 e capítulo de número 10. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, tá certo? Já deixa aí sua opinião, qual o alimento que você gosta, o que é ídolo, até onde é a liberdade cristã para você, tá certo? E você que não é inscrito, se inscreve, não dá essa força, e você que já é inscrito, eu quero aqui lhe agradecer, tá bom? Então vamos lá, iniciando a lição de número 6. Como já foi falado aí, nós vamos falar do capítulo 8 e 10, alimentos, ídolos e liberdade cristã. Leitura bíblica para todos, 1 Coríntios 8 e 10. Essa é a revista que nós utilizamos por base para nossas aulas, tá certo? Texto áureo, verdade prática, introduções e logo em seguida nossos pontos. O que diz o texto áureo? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10, 23. Verdade prática. A liberdade cristã é enriquecida pelo amor ao próximo. É o bom testemunho, tá, pessoal? Olha que coisa maravilhosa. Nossa introdução. O capítulo 8 é diretamente relacionado ao assunto tratado no capítulo 10, alimentos oferecidos a ídolos. Ao abordar o assunto pela primeira vez no capítulo 8, Paulo orienta a igreja sobre a questão dos alimentos sacrificados e também escreve sobre os alimentos da liberdade cristã, os limites, né? Escreve sobre os limites da liberdade cristã. No capítulo 10, o apóstolo expressa profunda frustração com as práticas pagãs de alguns indivíduos que se dizem cristãos. Olha só, aqui ele já vai falar sobre os alimentos, né, que oferecidos aí aos deuses, os ídolos, e também até onde vai essa liberdade cristã, tá bom? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui aos nossos pontos. Primeiro ponto, coisas sacrificadas a ídolos, amor versus conhecimento, Deus versus ídolos, fortes versus fracos, olha só, hein? Ponto 2, liberdade tem limites, amor ao próximo, não ao individualismo, em pé não caia. E aí o ponto 3, direitos versus testemunhos, celebração, lícito, mas não edifica, fé e vida prática. E por último a nossa aplicação pessoal, tá bom? Então vamos lá, já pode deixar aí seus comentários, tá bom? Coisas sacrificadas a ídolos, o que será isso? Podemos comer ou não? Então vamos lá. Primeiro ponto, amor versus conhecimento. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. A igreja em Corinto estava inserida num contexto pagão. Assim como Israel estava entre os cananeus, nós, semelhante, estamos cercados por toda sorte de crenças e tipos de fé. Era comum entre os coríntios servir a carne sacrificada aos ídolos em festas e banquetes, convidando amigos e parentes, dentre eles cristãos, para compartilharem juntos. Já fazendo um rápido comentário aqui, pessoal, trazendo aqui para os dias de hoje, o que seria isso aqui? As pessoas pegam alimentos, faziam oferendas aos ídolos, e aí depois pegavam essas carnes e serviam em um banquete entre o povo. Isso estava acontecendo entre os coríntios, a mesma coisa que os cananeus praticavam, tá certo? Então, coisas que você sabe que é consagrada a ídolos, por exemplo, né? Com toda a tolerância religiosa, tá? Mas você viu lá um sacrifício feito na encruzilhada, tá lá a farofa, tá lá o baião, tá lá a cachaça, aí a pessoa pega, sei lá, leva, vai servir para alguém. Então ali foi sacrificada a espíritos, né? Então esse tipo de alimento ele não deve ser consumido, tá bom? Continuação. A carne oferecida em sacrifício a ídolos em templos pagãos eram divididas em 3 partes iguais. Para o ídolo, para quem
a oferecia, né, levar para casa e comer, e era dado ao templo, no caso do sacerdote. Então, aconteciam 3 coisas, né, quando eles iam oferecer esse sacrifício. Era para o ídolo, uma parte. A outra parte era para quem estava sacrificando, ele levava para casa para comer com sua família, né? E aí o terceiro era dado ao templo, uma parte ficava para aquele tipo de sacerdote que estava ali fazendo o oferecimento. Isso nós estamos falando de templos pagãos, tá certo, pessoal? A carne oferecida ia muito além do que precisava os que serviam no templo. Por isso, comumente era vendida em restaurantes e feiras por um preço bem mais barato, sendo muito procurada por todos, inclusive cristãos. O que acontece, pessoal? O cara pegava, oferecia lá, recebia a parte dele, e aí ele levava e vendia. E aí o que acontece? Muitos cristãos entravam nesse meio porque compravam as coisas mais em conta, mais baratas, tá certo? E sabiam que tinha sido sim oferecido a ídolos. Isto levantava a seguinte pergunta: os cristãos podem comer esta carne oferecida a ídolos, vendida nas feiras a menor preço ou servida na casa dos amigos? Em vez de falar de comida, Paulo primeiramente compara o saber e o amor. Olha só, pessoal, essa é uma questão. E aí, pode comer esse tipo de comida? Você sabe que foi consagrada aos ídolos. Você vai comprar mais barata para comer. Ou se você chega na casa de um amigo e sabe que ele tem uma outra crença, uma outra religião, e ele faz esse tipo de prática e a oferece ali no almoço. E aí, comer ou não comer? O comportamento cristão é baseado no amor e não somente no conhecimento, na questão do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O verdadeiro conhecimento de Cristo leva o cristão a considerar de que maneira seu comportamento pessoal afeta os outros cristãos quanto à sua fé. O amor a Cristo e a preocupação com os outros devem prevalecer sobre os direitos pessoais. O que ele estava dizendo aqui, pessoal? Não é ideal que você faça isso, mas se alguém fez e aí está atingindo aquele que é menor, aquele irmão mais fraco, o irmão está vendo isso como um escândalo, é bom que não faça, porque deve prevalecer o amor, tá certo? É o que deve prevalecer, é o amor. E aí, claro, com todo respeito sobre os direitos das pessoas, tá certo? Então vamos lá. Tópico de número 2. Deus versus ídolos. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o dolo de si mesmo, nada e no mundo que não há senão só Deus. Pessoal, o que a gente tem que entender já aqui? Só existe um Deus, só existe um Senhor, tá certo? Então, o que seria esse dolo? Dolo é saber que existe a culpa, tá certo? E nós sabemos que só há um Deus, não há outro senão o nosso Deus. Paulo compara os ídolos a nada, porque não existe outros deuses, senão um só, que é Deus. Eu costumo dizer que os deuses são frutos da imaginação humana. Os homens criam deuses para si, mas só existe um Deus, que é o nosso Deus. Existem muitos ídolos e imagens que tentam ocupar o lugar do Deus verdadeiro, mas são meras tentativas de representar algo divino. Por mais que sejam adorados e chamados deuses, só há um único Deus. Ou seja, a minha frase ela entra nisso aqui. É apenas fruto da imaginação humana. Os cristãos de Corinto, aqueles com mais conhecimento, usavam este princípio e razoavam. Se os ídolos são nada, então comer alimentos oferecidos a ídolos também não representa nada. Olha aqui. Isto atropelava a fé dos cristãos com menos conhecimento e recém-chegados à igreja. Ou seja, o cara está usando aqui o meio para fazer uma justificativa. Olha, se não existe ídolos, se não existe deuses,
Então a carne que foi consagrada a ele, não tem problema nós comer. Só que aí eis a questão. Olha, se a pessoa endeusou aquilo, idolatrou aquilo, ela está fazendo esse oferecimento, e Paulo está dizendo que só existe um Deus. Então tudo isso são deuses que tem boca, mas não fala, que tem pé, mas não anda. Mas aí você tirou a glória que era para ter dado ao Senhor e foi oferecida a esses ídolos. Então quando você come dessa carne, participa desse alimento, você está compactuando, está fazendo parte daquela ideia e dando ênfase que aquele Deus, ele existe, tá certo? Então vamos lá, tópico de número 3, forte versus fracos. A gente vai ver a pessoa aí mais forte e a pessoa mais fraca. Então, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, para efeito da familiaridade, até agora, com o ídolo ainda comem dessas coisas, como a eles sacrificadas. E a consciência desses, por ser fraco, vem a contaminar-se. Ou seja, o que acontece, pessoal? Claro que muitas coisas que a gente compra no mercado hoje, existe aí algo por trás, né? Alguns produtos são consagrados aí, e a gente sabe disso, isso é uma realidade. Mas quando nós compramos, nós devemos consagrar a Deus para que Deus possa repreender tudo mal. Mas existem pessoas que estão chegando na fé agora e não vai ter esse entendimento. Então elas precisam ser acompanhadas, devem ser ensinadas. E se aquilo que eu estou fazendo está trazendo escândalo para o irmão, é bom que eu não faça. Havia dois grupos diferentes dentro da igreja. Os mais fortes, que se orgulhavam de seu conhecimento, afirmava ter o direito de comer qualquer coisa que os cristãos participassem de refeição cultuais, pagãs em templos ou servisse carne do templo em casa. Essas ações não exerciam impacto algum sobre sua fé cristã. Então existia aquelas pessoas que não tem um conhecimento, não tem problema nenhum eu comer, eu participar disso aqui. Aí eu oro a Deus, repreenda, a Bíblia diz ainda que ter como alguma coisa mortífera não te fará mal algum. Só que existe aí a questão dos irmãos, que é os mais fracos, que a gente vai ver agora. Embora se achassem livres e no direito de comer estes alimentos, que para eles não faziam mal algum, o exercício dessa liberdade feria os menos instruídos. Como ficava a consciência dos irmãos mais fracos? O outro grupo, os fracos ou os cautelosos, não achavam esses argumentos convincentes e expressavam abertamente suas preocupações e críticas em relação aos mais fortes. Os mais fracos não se convenciam que comer dessa carne não estavam compactuando ou concordando com a crença de que existia os deuses pagãos. Então eles já se retrancavam. Então o que a gente tem que dar uma olhada aqui? Por causa da sabedoria e conhecimento dos mais instruídos, os fracos teriam que perecer. É uma pergunta que ele está fazendo. Este é o centro desta passagem. Jesus não morreu por todos, será? Então assim, existia essa questão entre os irmãos. Os que comiam e os que achavam que não deveriam comer. Só que aí, os mais fortes, de uma certa forma, estavam trazendo aí escândalos para os mais fracos, os menos instruídos, tá certo? Então Paulo vai tratar dessa questão e dizendo, olha, porventura Cristo não morreu por todos, tanto pelos mais considerados fortes como os mais fracos. Isso era uma questão que deveria ser resolvida ali na própria igreja, tá certo? Liberdade tem limites. Tópico primeiro, o amor ao próximo. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para as fracas. Este é o foco do início deste capítulo. O amor com os novos e menos entendidos na fé. Paulo volta sua preocupação pastoral tanto para os cristãos maduros quanto para os mais frágeis na fé. Ou seja, o pastor, a liderança, ele tem que ter tanto cuidado com os crentes mais antigos da congregação, como aqueles que estão chegando agora, que precisam de todo o amparo, que vêm como crianças que precisam ser bem cuidadas. Seu verdadeiro objetivo é ajudar todos a reconhecer que o conhecimento obtido de Cristo precisa ser exercido em amor pelo próximo, se necessário,
renunciando a direitos para que a igreja caminhe em paz e em comunhão. Ou seja, muitas das vezes as pessoas têm que abrir até mão da razão ali para que não haja um conflito, para que não venha ter ali um escândalo entre os irmãos, entre os mais fracos na fé, até eles serem tratados, até eles serem acompanhados, e aí eles alcancem uma maturidade espiritual, entendendo que todos nós, quando aceitamos a Cristo, passamos por esse período, e aí há essa necessidade do cuidado para que venha fortalecer na fé e venha permanecer firme. Os mais frágeis na fé são mais legalistas e sensíveis a questão como estas. Quanto mais maduro é o cristão, menos sensível a legalista e ele se torna. Isto vai contra o que se pensa, que a naturalidade traz mais legalismo, mas é justamente o contrário. Então, quanto mais a maturidade vai acontecendo na vida das pessoas, elas vão sendo menos legalistas. E o que é isso? O legalista é aquela pessoa que quer que a lei se cumpra na risca. Só que todos nós sabemos que pela lei não há salvação. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas isso é pela fé, é através da fé em Cristo Jesus. Então a maturidade, ela vai clareando isso na minha vida, na minha mente, e aí eu vou entendendo. A resposta pastoral de Paulo aos fracos é: vão em frente, comem carne, não prejudique seu relacionamento com Deus. É mais ou menos essa aqui. Paulo diz: não, pode ir lá, vai comer a carne não vai atrapalhar, certo? E aos fortes afirma: em vez de pensar só em seus próprios direitos, certifique-se de não escandalizar o cristão mais fraco. O exercício da liberdade cristã em detrimento ao próximo e levando-o para perecer é pecado contra Cristo. Jesus também morreu por todos estes irmãos fracos e não quer que eles tropecem. Pessoal, olha só uma coisa interessante. Muitas das vezes eu já vi pessoas fazendo questão e chamando até as pessoas de irmão fresco, irmão besta. Por exemplo, eu particularmente não gosto de algum tipo de comida, né? Não me dou bem. E aí tem pessoas que dizem: é fresco porque não gosta de comer esse tipo de comida. Não, não é, é um gosto. Então assim, deve ser respeitado. Se você gosta de feijoada e outra pessoa não gosta, quem não gosta tem que respeitar quem gosta. Já se você não gosta de panelada e a outra pessoa gosta, você tem que respeitar quem não gosta. Então tem que ter essa questão, porque para que não venha ter uma opressão sobre os irmãos, porque ninguém é obrigado a comer o que você come e a gostar do que você gosta, tá? Então estava entrando aí essa questão. Então Paulo traz essa advertência entre os irmãos para que os irmãos possam entender: olha, cada um vai ter o seu gosto, cada um vai querer aquilo que gosta. Entendam que Cristo morreu por todos, tá certo? E aí tem que sim ter o respeito pelos mais fracos, para que eles não venham perecer, tá? Para que eles não venham cair, não venham pecar contra Deus, tá certo? Então nós temos que ter esse entendimento. Vamos aqui no tópico de número 2. Não ao individualismo. A igreja é um corpo, ela tem que estar bem ajustada, não dá para agir de forma individual. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Já vi até falando nisso há um tempo. O que Paulo está dizendo? Se eu vou comer aqui uma panelada e o meu irmão não gosta de panelada, ele se escandaliza porque eu estou comendo a panelada. Paulo está dizendo o seguinte: então por ele eu não vou comer. Tá certo? O individualismo tende a reinar quando os cristãos consideram que a fé é uma questão pessoal e particular. É mais conveniente concluir que cada indivíduo é exclusivamente responsável por sua própria fé. Mas Paulo rejeita esse individualismo entre os cristãos. Pessoal, olha só isso aqui. Claro que ninguém é obrigado a acreditar no que as outras pessoas acreditam e nem ter a fé que as outras pessoas têm. Mas o que Paulo estava dizendo aqui era um acordo em comum.
para que houvesse esse acordo, esse entendimento, todos tinham que ter o mesmo pensamento. Eu tenho que entender que amar o próximo como a mim mesmo é entender a fraqueza do outro e me importar com isso e tentar ajudá-lo. Com base em princípios cristológicos, ele remove qualquer argumento que sugira que só o cristão mais fraco precisa lidar com a confusão causada pelo estilo de vida dos cristãos mais fortes. Aqueles que pertencem a Cristo são, acima de tudo, responsáveis por ajudar a fortalecer a fé dos mais fracos. Os direitos pessoais e individuais ficam em segundo plano. O que ele está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, olha, é melhor abrir mão da razão do que gerar uma briga, do que gerar uma confusão, tá certo? Se você puder pagar para ter paz de espírito, é bom que você pague. Não tem coisa melhor. Então, os mais fortes têm que respeitar os mais fracos e entender que os direitos individuais ficam à parte quando há uma necessidade de ajudar os mais fracos, tá certo? E é assim que a igreja se fortalece. Tópico de número 3. Em pé, não caia. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Para prevenir os coríntios de praticarem idolatria e se manterem separados de um ambiente repleto de festas e rituais idólatras, Paulo apresenta os exemplos da história de Israel. Paulo vai citar umas coisas aqui já. Presta atenção, pessoal. O que Paulo está dizendo? Para que ele viesse prevenir, que os irmãos não viessem se envolver, cair em idolatria, participar desses tipos de ambientes, desses rituais pagãos. Paulo vai fazer uma apresentação aqui do exemplo da história de Israel, que foi que aconteceu com esse povo, porque caíram nessa idolatria. Ele narra os grandes feitos e privilégios concedidos pelo Senhor ao seu povo, bem como o trágico fim que tiveram seus corpos espalhados pelo deserto, quando o Senhor não se agradou da maioria deles. Lembra, pessoal, que o povo foi morto porque o povo estava preso à idolatria. O povo estava fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Após ilustrar seu ensino com um exemplo do povo de Israel, Paulo conclui dizendo: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o que aconteceu com os irmãos lá atrás, e isso foi registrado, foi documentado, para que hoje nos servisse de advertência, para que hoje viesse nos servir de exemplo, para que nós viéssemos ter essa palavra e tomar, por exemplo, a não cometer isso. E é por isso que nós temos a Bíblia Sagrada hoje. Tá certo? A liberdade cristã poderia ser excedida. Comer certos alimentos, ter certas amizades, estar em alguns lugares, mas Paulo escreve a primeira parte do capítulo 10 como se dissesse: atenção, vocês não são tão fortes como pensam. Olha uma coisa interessante, não existe super crente, tá? Você não é tão forte como você pensa. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus se alegra de nós, e aí nós somos fortalecidos. E o poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. Então, nós nunca seremos tão fortes como nós pensamos. O que sobreveio ao povo de Israel lhe serve de exemplo. No exercício desta liberdade, isso também pode sobrevir a vocês. O povo no deserto teve experiências incríveis e mesmo assim pereceu. Deus operou milagre, a coluna de fogo, a nuvem, Deus deu água, Deus deu pão, Deus deu carne, Deus deu maná, deu tudo. Mas ainda parece que o povo não entendeu a mensagem e eles ainda acabaram perecendo. Por isso, aquele que está de pé, veja que não caia. Ele parece contradizer o que disse no capítulo 8, mas no capítulo 10 ele apresenta o outro lado da mesma moeda e esclarece os limites da liberdade cristã. Não seja pedra de tropeço e cuidado para não tropeçar. Ou seja, Paulo está trazendo um esclarecimento. Olha, não seja pedra de tropeço
e não tropece. A Bíblia vai dizer: não se estribais em vosso conhecimento. Tá? Não queira confiar naquilo que você conhece, mas nós devemos confiar no Senhor, porque é Ele que nos fortalece, tá certo? Então vamos dando continuidade aqui já no nosso ponto de número 3. Direitos versus testemunho. Os seguidores de Jesus têm como objetivo ser imitadores de Cristo em tudo o que fazem. Nós temos que imitar a Cristo em tudo que nós venhamos fazer. O testemunho deles acerca de seu relacionamento com Cristo tem precedência sobre seus direitos e o leva a rejeitar ações que comprometem esse testemunho. Ou seja, esse testemunho, pessoal, é muito importante você ter um bom testemunho cristão. Tá? O crente que tem um mau testemunho, isso é muito ruim e prejudica a evangelização. Então as coisas de Deus, ela tem que estar acima dos meus direitos, daquilo que eu penso, tá? Das minhas ações. Então vamos lá. Celebrações. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Eita, que é muito forte, hein? Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que ele está dizendo? Olha, ou você participa da mesa dos sacrifícios dos ídolos, ou você participa da mesa do Senhor. Paulo se preocupa com a mistura entre a adoração a Deus e a adoração à idolatria da cultura pagã. Os fortes se julgavam capazes de lidar com a participação direta em eventos seculares sem serem levados à idolatria. Pessoal, aqui tem que tomar muito cuidado. É aquela história. Não, eu vou para um bar com os meus amigos, mas eu vou tomar refrigerante, os meus amigos vão tomar cervejinha dele lá e eu não vou participar. Tome cuidado, isso é uma armadilha, você pode acabar caindo, tá? Porque você pode achar que é uma pessoa forte que vai resistir e no final pode não acontecer. E aí ainda dá uma aparência para o mal. Olha, você é um cristão, tá lá num bar cheio de gente bebendo, aí você começa a tomar seu refrigerante e quem passa não vai pensar desse jeito. E aí passa um irmão novo convertido e vê você ali, se ele tem você como referência, o irmão já vai ficar escandalizado. Então nós temos que ver isso aí. O que Paulo estava dizendo? Olha, vocês dizem que não, eu posso participar aqui dos rituais, eu posso participar das festas pagãs, mas eu não vou me perder. Será? Vai arriscar? Eu não faria isso. Os eventos sociais, religiosos, profissionais e culturais que podem ser considerados inofensivos, muitas vezes têm o potencial de levar à transigência do ensino de Cristo. Então tome muito cuidado. Não estou dizendo que você não vai poder participar de uma festa de fim de ano na empresa, do aniversário de um familiar seu, não. Mas tome muito cuidado. Não esqueça. Muitas das vezes nós achamos que somos fortes e não somos, tá certo? Por detrás dos ambientes e alimentos sacrificados por toda a cidade de Corinto, demônios estavam em atuação. Assim como quando nos aproximamos da ceia, não participamos apenas de um pedaço de pão e um pouco de vinho, mas participamos da comunhão do corpo de Cristo, tá certo? Questão da Santa Ceia do Senhor, né? Quem participa desses alimentos e ambientes também pode não apenas estar comendo um alimento, mas se associando com demônios. Aqui eu falei, está compactuando, está concordando, né? Quem participa desse tipo de situação, tá certo? Paulo apresenta o outro lado da moeda. Lembre-se que estamos falando de liberdade cristã. Não podemos confundir liberdade cristã com libertinagem, tá, pessoal? Que aí as pessoas acabam confundindo a liberdade cristã com a libertinagem. E dentro da libertinagem vai ser realizadas práticas que está contrária à palavra de Deus, tá certo? Tópico de número 2. Lícito, mas não edifica. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Declarar que algo é lícito não o torna moralmente correto. De acordo com Paulo, os cristãos são norteados por princípios mais elevados.
que adiciona mais algumas camadas ao julgamento daquilo que seria correto e adequado praticar. É lícito? Convém? Edifica? Essas são as perguntas que devem ser feitas antes de realizar a prática. Se algo é ilegal ou não é permitido, não deve ser feito. Se é legal ou permitido, existe a possibilidade de que ainda assim não deva ser feito. A balança no qual se deve pesar a questão e a edificação da comunidade. Pessoal, vou dar um exemplo aqui. O que seria algo lícito? Por exemplo, a cachaça é lícita porque é legalizada a venda. Mas é lícito? Convém para mim? Vai me edificar eu tomar a cachaça? Não, isso é só um exemplo para você entender. O cigarro é lícito porque pode ser vendido. Existe uma legalidade na venda. Mas convém? Me edifica? Não, é mais ou menos assim que você tem que analisar, porque nem tudo que é lícito vai me convencer ou vai me edificar, tá certo? A ação contribui para o fortalecimento ou a edificação da igreja de Cristo ou serve de obstáculo? Isso é uma pergunta que ele está fazendo, tá? Em vez de concordar com um conjunto de leis cristãs a ser aplicado de forma indiscriminada, ele coloca diante de seus leitores 3 perguntas que os obrigam a pensar. É lícito? Convém? Edifica? Portanto, se esta ação prejudica seu testemunho ou ofende a fé de outro, vale a pena perguntar em seu lugar o que faria Jesus. Pessoal, antes de Paulo chegar e colocar uma lei e dizer, não pode, é proibido, ele vai bem simples e bem calmo. Ele coloca 3 perguntas. É lícito? Convém? Edifica? Se fosse Jesus, ele faria isso? É isso que nós temos que entender. Se Jesus estivesse aqui, ele faria tal coisa? Não. Então, se Jesus não faria, eu também não devo fazer. É importante não buscar apenas seus próprios interesses, mas também os dos outros ao nosso redor. Quem vive para Cristo, vive para Ele. É também por todos que foram alcançados pelo seu amor. Tá certo? Então, nós somos uma comunidade, nós somos irmãos, nós somos um corpo em Cristo Jesus. Tá certo? Já o tópico de número 3, fé e vida prática, que é muito importante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para o apóstolo que revela de fato a identidade cristã, é a salvação por meio de Cristo. E ao mesmo tempo, o testemunho para a comunidade. Pessoal, é muito importante a questão do testemunho, tá? Não tem coisa pior do que você ouvir de uma pessoa e dizer assim, eu não quero ser crente como aquele crente, porque o testemunho dele não é de crente. Meu irmão, isso é uma coisa horrível. Então o testemunho, ele fala, você pode ganhar uma vida só com o testemunho, sem dar nenhuma palavra. Só em a pessoa ver como é a tua vida, como é a tua conduta, tu pode ganhar ela para Cristo. Então Paulo está dizendo, tudo que você for fazer, se você está comendo, se você está bebendo, se você está andando, se você está trabalhando, tudo que você fizer, lembre que tudo que você faz tem que ser para glorificar o nome do Senhor, porque nós fomos criados para o louvor e a glória de Deus. Quando o padrão do comportamento cristão é só o fato de algo ser permitido, torna-se possível dissociar a doutrina cristã da vida cristã. Pessoal, olha só, o que a gente tem que entender? Claro que temos falhas, temos erros, temos defeitos, sim, mas sempre nós podemos olhar para a Bíblia e ver que ela é o padrão. A Bíblia nos ensina como ter um comportamento cristão. A Bíblia nos ensina como andar como cristão. O próprio Paulo vai dizer, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo, tá certo? Então a minha vida cristã, ela tem que sim
tá certo? Está segundo a vontade de Deus, que está escrita na sua palavra. Nós temos a Bíblia como regra de fé, doutrina e prática. Tudo que a gente precisa, a Bíblia tem resposta, tá bom? Uma maneira simples de avaliar a liberdade cristã é, primeiro ponto, Deus está sendo glorificado com o meu testemunho. Olha que coisa importantíssima. Será que aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico, a minha vida profissional, minha vida secular, minha vida como cristão, está glorificando o nome do Senhor? 2. Os outros estão sendo edificados e se tornando pessoas melhores com o meu testemunho, ou seja, o meu testemunho está causando impacto, eu sou uma pessoa de referência. Quando a pessoa olha para mim, ela vê assim, eita, o irmão ali ó, é trabalhador, o irmão estuda, o irmão está fazendo bem, o irmão está na obra, eu vou me espelhar nele, eu vou buscar crescer com ele. Está edificando a vida das outras pessoas? Isso é muito importante de você saber. Para corrigir essa situação, Paulo chama a serem seus imitadores, assim como ele procura imitar a Cristo. A vida prática cristã deve demonstrar o ensino de Cristo. Essa é a regra para a vida e o pensamento cristãos. O ensino cristão não deve estar separado do viver cristão. Ou seja, o que ele está dizendo? Não adianta eu ser que nem os fariseus. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é assim. Então Paulo disse, olha, faça o que eu digo e faça o que eu faço, porque o que eu estou fazendo é certo. Então, se o que você prega, isso tem que estar em vivência na sua vida. Você não vai pregar, não roube e você rouba. Não minta e você mente. Não adultere e você adultera. Você não pode fazer isso. Você tem que pregar a Cristo e procurar ter uma vida com Cristo, vivenciar aquilo que você está pregando dentro da tua vida cristã, tá certo? Louvado seja Deus. E agora, pessoal, vamos para a nossa aplicação, pessoal, né? Paulo nos desafia a sermos seus imitadores, assim como ele é de Cristo, tanto no amor ao próximo como no bom testemunho. Isso é muito importante, tá certo? E os meus agradecimentos, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a você que é inscrito, a você que é inscrita, agradeço a minha esposa Gabi Mendes, aos familiares, aos amigos, a PEC, né, por essa revista maravilhosa, e a YouTube que nos dá essa oportunidade de estar levando a palavra de Deus para as suas vidas. Quero agradecer você que assistiu até o final, que Deus em Cristo Jesus abençoe, vos guarde e até a nossa próxima aula, no nome do Senhor Jesus.